Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da EBD, da Escola Dominical. Para quem não me conhece, sou o presbítero Severiano e a revista que nós estamos estudando é essa daqui que está aparecendo agora na sua tela. É os valores do Reino de Deus, revelando a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Amém, meus queridos? E o texto e a lição que nós estamos estudando é a lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. Desde já eu já quero agradecer você estar aqui comigo, né? Se você está passando por aqui pela primeira vez, você está no canal Evangelho Descomplicado. Aqui nós falamos da palavra de Deus, amém? Nosso intuito aqui é que os irmãos cresçam espiritualmente, intelectualmente. Amém, meus queridos? Então eu vou pôr mais uma vez aí a revista, os valores do reino de Deus. Estamos aí no segundo trimestre dessa lição, segundo trimestre deste ano. Amém, querido? Então se você já tem essa revista aí em posse, nos acompanhe. Lembre-se sempre de pegar aí a tua caneta, o papel, para que possamos anotar tudo que passarmos aqui, querido. Lembrando que se você aí é um lecionador da escola dominical, da EBD, o intuito desse vídeo, dessa pré-aula, é enriquecer o teu conhecimento para que você possa aí transmitir lá na escola dominical, lá na tua igreja, amém? Para que você possa transmitir e ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. Jesus, o discípulo e a lei. Vamos aí, querido, já para o texto áureo da lição. Está lá em Mateus no capítulo 5, versículo 20, que nos diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Primeira coisa que nós devemos saber aqui, queridos, é que os escribas e os fariseus eram homens que eram responsáveis por transmitir as Sagradas Escrituras ao povo, eram conhecedores da lei de Moisés, né? Então, Jesus faz questão de citar aí os escribas e fariseus, ou seja, eram os religiosos da época. Tinha aí também os saduceus, né, que era um partido religioso da época. Então, Jesus cita aí os escribas e fariseus. Então, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 20. A verdade prática nos diz o seguinte: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Como eu costumo dizer sempre, queridos, que nós cristãos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, primeiramente, primeiro requisito para se fazer parte do reino de Deus é nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário haver aí uma mudança de vida, mudança de comportamento. É importante transmitirmos isso, que para entrarmos no reino de Deus é necessário nascer de novo. Amém? Com certeza aí você que é professor da escola dominical, vai fazer a leitura aí em classe, com os teus alunos, mas antes vamos para a introdução, desta lição, que nos diz o seguinte: qual é a relação entre Jesus e a lei? E o que ele deseja que seus discípulos aprendam acerca dessa relação? Basicamente, esta lição tem como propósito mostrar que a relação de Jesus com a lei apenas nos mostra que a nossa justiça é elevada. Logo, o objetivo de estudarmos, essa lição, essa relação de Jesus com a lei, é o de trazer aos cristãos um compromisso profundo com a justiça de Deus. Então, se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos aí, obviamente, guardar as leis de Deus. Não confundamos, querido,
né? Nós precisamos frisar bem isso daqui. Nós não estamos mais no tempo da lei, nós vivemos agora no tempo da graça. Nós estamos em Cristo e por isso nós não guardamos alguns costumes judaicos, por exemplo, né? Que era o que Jesus mais refutava os religiosos, os fariseus e os escribas, é que eles queriam forçar os seguidores de Cristo a guardar as práticas religiosas que os fariseus guardavam, que os judeus guardavam. E nós sabemos que agora vai outras nações, outras etnias, povos e línguas seguir a Jesus, né? Pessoas que não eram judeus. E por isso os fariseus queriam impor sobre a igreja de Cristo. Nós podemos ver ainda isso já no tempo de Paulo como pregador. Alguns judeus, alguns fariseus infiltrados nas igrejas, mundo afora, para tentar impor os costumes judaicos sobre a igreja de Cristo. Nós vamos ver Paulo, o próprio Jesus refutou muito isso, e Paulo foi um dos que mais combateu o farisaísmo, né, queridos? Amém? Vamos aí para o tópico 1. Vamos para o tópico 1. Tópico 1, Jesus cumpriu toda a lei. Vamos aí, acompanhe aí na sua revista, querido. Jesus cumpriu toda a lei. Nós temos também aí já o subtópico 1, um compromisso com o passado. Né? Você tem a lição aí, tem posse da lição, da revista, acompanhe comigo. O subtópico 1 nos diz assim: quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de de destruir ou desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, como muitos pensavam nos tempos de Jesus, portador de um espírito destrutivo, com o apóstolo Paulo também. Não. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então, é importante frisar isso quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 17, ele nos diz: não cuideis ou não pensem que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, querido, a lei de Deus é boa, já nos dizia o apóstolo Paulo. Está nas cartas paulinas, né? A lei é boa. A lei, ela foi escrita, foi dada através de Moisés ao povo ainda no deserto, para que eles pudessem ter um caminho a seguir. Nas leis, os 10 mandamentos ali, estão descritas o caráter de Deus, a vontade de Deus para o homem. Olha só, o povo está saindo do Egito, uma terra, uma nação idólatra, com costumes diferentes. E eles agora vão caminhar no deserto rumo a Canaã. Imagine só você, esse povo todo, andando no deserto sem lei, né? Sem parâmetro nenhum a ser seguido. Então por isso Deus dá a lei para eles. E Jesus veio justamente para cumprir essas leis e a incrementar ainda mais, né? Mas nós não podemos viver pela lei. Olha só, querido, a lei é boa, só que a lei não tem o poder de transformar o homem de dentro para fora. A lei judaica, ela contém 3 gumes, né? Um tripé aí, que são os 10 mandamentos, a lei moral, né? A lei cerimonial, que está falando lá do tabernáculo, adoração a Deus ainda no tabernáculo. E a terceira característica da justiça, né, da lei judaica, era a lei judicial.
Queridos, a lei, o papel da lei sempre foi revelar o pecado do homem e da mesma forma punir. O apóstolo Paulo já nos diz na sua palavra, que a lei ela serve como um alerta, como uma luz para as nossas vidas. A lei não tem poder sobre aquele que é livre. A lei não tem o poder, nós não podemos ser dominados pela lei. A lei para nós serve como um alerta, para que nós possamos saber como andar, como nos comportar. Bom, há uma analogia que nos diz o seguinte: imagina uma pessoa indo numa rodovia, né? E lá existe placas lá dizendo que é permitido trafegar naquela rodovia a 100 km por hora. Embora muitas pessoas gostam de transgredir, né, aquilo que a placa está dizendo, mas ali está dizendo que é permitido trafegar a 100 km por hora. Se você trafegar naquela rodovia a 130 por hora, 110, 120, 130, 140 por hora, você já está transgredindo a lei. Aí a lei tem o poder de punir você, porque você está transgredindo, você está sendo alertado. E Deus dá a lei justamente para o povo, para que eles não transgridam, né, aquilo que Deus impôs a ele. Então, querido, a lei ela tem o poder de alertar, de instruir, mas ela não tem o poder de transformar o homem. E aí vem Jesus Cristo, né, com a pregação do Evangelho. Aí sim nós podemos ver que o Evangelho tem o poder, a graça de Deus tem o poder de transformar o homem de dentro para fora. Mas Jesus, ele foi um cumpridor da lei, né? Amém, queridos? Mateus aí, capítulo 5, versículo 19, ele nos diz o seguinte: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será grande, será chamado grande no reino dos céus. Veja só, querido, porque que nós não podemos mais ser salvos pela lei. O próprio Jesus está nos dando o sinal aí, ele está nos ensinando, está nos instruindo. Porque qualquer um que violar um desses menores mandamentos, né, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Então, os fariseus queriam que as pessoas vivessem pela lei, eles ainda viviam segundo a lei. Mas nós sabemos que o ser humano ele é falho e ele não pode viver segundo a lei. Por mais que se esforce, um momento ou outro, ele vai tropeçar na lei. E tropeçando na lei, ele será punido. Imagine só se a salvação do cristão, daquele que crê em Cristo, dependesse da lei. Né? Um momento ou outro podemos transgredir a lei. E aí, perdemos a salvação? E na graça, não. Na graça nós não dependemos da lei. Porque nós estamos em Cristo. E por estar em Cristo, nós vamos nos esforçar para cumprir toda a lei, toda a justiça. Amém, querido? Quando o nosso Senhor começou a ensinar, o seu propósito nunca foi desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Pelo contrário, Jesus cumpriu tudo aquilo que a lei ordenara. Amém? Subtópico 2, querido. Subtópico 2, Jesus não veio destruir a lei. Acompanhe aí na tua revista, muitos dos opositores, né, Jesus era um agitador. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Veja só que os fariseus ficaram furiosos com Jesus. Porque Jesus, ele quebrou alguns protocolos, né? Algumas coisas que os judeus guardavam. Né? Por exemplo, quando Jesus estava lá com seus discípulos e os fariseus viram, por exemplo, ali os seguidores de Jesus colhendo algumas espigas, e era no sábado. E eles ficaram furiosos. Vocês não podem colher no sábado. Olha só, esse é um pequeno exemplo
Voltando para a lição, por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Amém? Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação era progressiva para a perfeição, não retrógrada, e nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual com o bem, ensinou o salmista em Salmos 1, 2 e 3. E também no Salmo 119, verso 1 e verso 97. Vamos para o tópico 3, queridos. Subtópico 3. Subtópico 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego, pleroo, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar. Fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu a perfeição, conforme nos revela a expressão. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, e aí está em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vamos conferir. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raça será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Veja como Jesus ele incrementa a lei. Nesse caso aqui, a lei se tornou rigorosa. Olha o que ele está falando, não matarás. Mas Jesus está falando, ele está indo mais além. Não precisa você chegar lá e matar. Se você simplesmente se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Olha como a lei aqui, nesse sentido, se tornou mais rigorosa. Então Jesus ele chama a atenção, querido, que não basta nós sermos apenas cumpridores da lei. Nós não devemos fazer isso temendo a lei. Nós devemos fazer isso porque nós amamos a Deus. Nós devemos cumprir as leis porque nós acreditamos e nós o amamos. Nós amamos a Deus e por isso nós devemos ser cumpridores da lei. Amém? Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo. Veja só, querido, os fariseus, os escribas, eles usavam a lei para poder obter ali benefícios próprios. Então, querido, nós não podemos ser assim como os falsos religiosos. Nós não podemos ser como eles, mas nós devemos ser cumpridores de toda a justiça. Amém? Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, o Senhor Jesus aperfeiçoou o que era visto como sombra. A sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas, concretizou-se fielmente em o nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, aos Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos ver o que nos fala lá, Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3. Abra aí na tua Bíblia, capítulo 1, versículo 1 e 3, escritor aos Hebreus. Lembrando que a Epístola aos Hebreus não tem aí
o autor, né? Nós não podemos descrever quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Mas nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, né, pelos profetas, e falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, né? A destra da majestade nas alturas. Então, queridos, vejam que mais uma vez aí Paulo, ele relata que Deus já havia falado antigamente, né? Muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, ou seja, aos antecessores, pelos profetas, mas não falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Podemos ver que Deus sempre usou alguém para transmitir a sua vontade. Antigamente, Deus usou os profetas, que o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo não, é porque há muitas correntes que afirmam que Paulo é que escreveu aos Hebreus, por causa da sua escrita, pela sua maneira, né, que foi escrita a Epístola aos Hebreus. Mas o autor aos Hebreus nos fala que agora Deus tem falado através do seu Filho. Amém? Vamos aí agora para o tópico 2. Tópico 2, meus amados. Tópico 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. Vamos ver o que o subtópico 1 nos diz. Subtópico 1 do tópico 2. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra em Romanos 7, do versículo 7 ao 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Lembra quando eu falei lá no início que o papel da lei sempre foi identificar, revelar o pecado do homem, né, fazendo com que ele fosse punido por isso. Olha a diferença de Cristo, olha a diferença da lei, olha a diferença da graça. Podemos perceber que naquela passagem da mulher que foi pega em adultério, pela lei ela teria que ter sido apedrejada. Vamos ver que as pessoas levam aquela mulher até Cristo para que Jesus possa condenar aquela mulher como rabi, como mestre da lei, como alguém que era conhecedor da lei. Né? E eles querendo ali pegar Jesus, né, de certa maneira, eles perguntam: mestre, a lei nos manda que nós apedrejemos essa mulher, porque ela foi pega em adultério. Aí vem Jesus e fala assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus poderia ter usado a lei. Mas olha só, querido, a lei de Deus fala: não matarás. Olha que negócio interessante. Aí vem Jesus e fala assim: olha, aquele que não pecou, atire a primeira pedra. E aí todos largam as pedras e vão embora. Jesus se volta para aquela mulher e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não restou mais ninguém, foram todos embora. Aí Jesus falou assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então podemos ver que Jesus já ao falar para aqueles homens, aquele que nunca pecou, como se ele estivesse dizendo, aquele que nunca errou, aquele que nunca teve falha, atire a primeira pedra. Condenem essa mulher, apedrejem-na, aquele que não tiver. Mas todos foram embora. E como Jesus já disse: eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar. A lei veio para condenar, veio para mostrar o pecado do homem e condenar. Mas Jesus Cristo veio para salvar. Então a lei se cumpre em Jesus, a justiça de Deus se cumpre em Jesus. Amém, querido?
A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se, né? Reforçando mais ainda o papel da graça. Nesse sentido, ele serviu como o paidagogos do grego, isto é, o pedagogo, um guia que nos levou a Cristo, está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 4. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Perceba, querido, o Evangelho tem esse poder. A lei não tinha de convencer o homem do pecado. O homem só tinha noção da lei quando ele transgredia, que vinha ali para ser condenado, para ser apedrejado, para ser punido pela lei. Aí ele tinha noção do que ele tinha feito. Mas na graça ela trabalha no homem antes da transgressão. A transformação do caráter do homem, né? Então, é por isso que essa lição está falando dos valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus vêm justamente para nos instruir a ser pessoas justas, pessoas que amem o próximo, que perdoe aquele que lhe causou algum dano, né? Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. O que está falando aqui, querida? Do legalismo. Os fariseus, eles guardavam a lei simplesmente pelo legalismo. Eram pessoas legalistas. Eles se atentavam aos mínimos detalhes da lei. Eles ensinavam, né, a lei, mas não eram cumpridores. Eles ensinavam, mas não eram cumpridores da lei. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 23. Quando Jesus ele confronta, ele censura os escribas e fariseus. Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Olha que interessante, Jesus está falando, olha, prestem atenção no que eles estão falando e tudo que ele falar, faça. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Veja a diferença do que guarda a lei e a diferença daquele que alcançou a graça de Cristo. Jesus está falando, são pessoas que conhecem a lei, que guardam a lei, eles se apegam aos mínimos detalhes, mas não são cumpridores. Eles se apegam à lei, eles amam a lei, mas eles não são cumpridores. Eles gostam de apontar o dedo, né? Há muitas pessoas que é assim. Eles gostam de apontar as falhas dos outros. Jesus mesmo falou, pode um cego guiar outro cego? Então, devemos fazer as coisas certas, né? Em vez de ficar apontando, nós devemos dar exemplos. Olha o que o versículo 4 fala. Jesus continua dizendo, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Esse é o papel do religioso, querido. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Eles não fazem isso por amor a Deus. O falso religioso é assim. Ele acha lindo as escrituras. Ele acha maravilhoso ter uma religião. Ele gosta de falar da religião, ele gosta de falar da palavra de Deus, mas não é cumpridor. Pois fazem as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, né?
e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Né? Nós podemos ver esse exemplo também, querido, quando um jovem rico se aproxima de Jesus e fala: bom mestre, como que eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus pergunta para ele: conheces tu a lei de Moisés? Conhece a lei de Deus? Ele fala: conheço, eu as pratico. E Jesus fala: muito bem, só lhe resta uma coisa. Pega tudo que tu tens, as tuas riquezas, os teus bens, vai dar aos pobres. E a Bíblia fala que aquele jovem, ele ficou muito triste porque ele possuía muita riqueza. E aí Jesus falou: é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Então veja só, querido, nós devemos ser não apenas conhecedores da lei. Não basta conhecer a lei, não basta apenas guardar, respeitar a lei. Devemos ser cumpridores daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus quer para nós. Amém? Vamos aí agora, querido, encerrando o subtópico 2, um exemplo que revela essa função. Eu já li aqui essa parte. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Não adianta nada de guardar a lei, obedecer a lei e não amar o meu irmão. Ser misericordioso, ser caridoso. Amém? Subtópico 2 do tópico 2 nos diz o seguinte: a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Como eu já falei lá no início, né? Moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. O cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. E o judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim a um sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Uma nova aliança que concede justificação e paz aos sábios. Jesus, ele conta uma parábola, querido, eu gosto muito dessa parábola, que ele fala do fariseu e o publicano. Jesus conta que os dois subiram ao monte a orar. Na hora da oração, os dois subiram ao monte, o fariseu e o publicano. Chegando lá, o fariseu, vendo o publicano, ele orava, imagino que em voz alta, né, para chamar atenção, como Jesus falou. Gosta de orar nas praças, gosta de ser reconhecido por aquilo que eles fazem. Diz que o fariseu, ele, olhando para o céu, ele diz: Senhor, sê propício a mim, que não sou como os homens maus, roubadores, nem ainda como esse publicano, né? Tentando se justificar diante de Deus. É assim que os religiosos gostam de fazer. Nem ainda como esse publicano. Mas Jesus, ele fala que o publicano, reconhecendo o seu pecado, se nem ainda levantar os olhos ao céu, ele batia no peito e dizia: Senhor, tende misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Aí Jesus diz, ele olha para os seus discípulos e pergunta: qual desses dois desceu justificado para casa? Jesus diz: o publicano. Porque todo aquele que quiser se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Nós não devemos deixar a religiosidade entrar no nosso coração, querido. Nós temos a palavra de Deus para que possamos seguir os passos de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de cumpridor de toda a lei. Porque a palavra de Deus diz que se tropeçarmos em um só tio da letra, seremos
responsáveis por todos os outros. Né? Amém? Então não seja apenas um conhecedor, mas seja também um cumpridor da lei de Deus. Subtópico 3, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Nós sabemos que tudo que foi descrito na lei, a lei está falando de Jesus. Os profetas apontaram para Jesus, Moisés apontava para Jesus, o tabernáculo apontava para Jesus. Né? Os símbolos, né, do templo, do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Tudo isso era uma sombra. Né? A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso, hoje, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Querido, grave isso. É importantíssimo você saber disso. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso, hoje, os cristãos são declarados justos. Presta atenção. Não somos declarados justos por causa que somos cumpridores da lei. Não somos declarados justos porque guardamos, né, a antiga lei. Nós somos declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Está em Romanos 3, versículo 21 e 26. Leia isso, querido. Você que é professor da escola dominical. Leia isso com os teus alunos lá na igreja. Amém? Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, ou seja, a lei, né? Mas o Espírito vivifica. Está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais a letra pesada da lei, que gera morte. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. A palavra de Deus, querido. O salmista já nos dizia: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, querido, grave a palavra de Deus no teu coração. Não seja apenas um ouvinte, um conhecedor, mas um cumpridor da palavra de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Né? Está lá em Romanos, tem algumas referências bíblicas aí que você pode colocar, né? Discutir em sala de aula. Subtópico 4, querido. Subtópico 4 aí. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: a propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa. Está em Romanos 7, 12. Está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Pode observar, querido. Sempre está falando do interior do ser humano. A transformação ela deve acontecer não no exterior, não na aparência. Se puder ser na aparência, amém. Mas a transformação importante na vida do ser humano, ela deve ser de dentro para fora. Primeiro ela transforma dentro, que é o caráter, né? Aquilo que nós somos, né? Que possamos ser transformados pelo caráter de Cristo. Amém? Portanto, é Jesus Cristo que impacta,
Presta atenção, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e por meio do Espírito Santo, ou Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então a transformação ela deve ser interior. Então o Espírito Santo é quem capacita o homem. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Né? Essa sempre foi a briga de Jesus com os fariseus. Né? A disputa ali, os debates. Jesus falava para eles, olha, vocês não entram no reino de Deus e não deixam as pessoas entrarem. Amém, queridos? Vamos aí agora para o tópico 3, a justiça do reino de Deus. Tópico 3, a justiça do reino de Deus. Mateus 5, 18 a 19 mostra que são considerados grande no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Né? Aquele que não cumpre a lei de Cristo é considerado menor no reino de Deus. Esse menor aqui, querido, é aquele que não tem a consideração. Porque o reino de Deus ele funciona assim. Né? É diferente do que está falando aqui. Aquele que quiser ser o menor, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja servo. Ou seja, se faça menor. Se você quer ser maior, se faça menor. Como Jesus Cristo mesmo falou, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Né? De maior ele passou a ser menor. Que é diferente do que está falando aqui. Aquele que for conhecedor da lei e não for cumpridor será considerado menor. Esse menor aqui é aquele sem valor, digamos assim, né? Que não tem valor nenhum no reino de Deus. Amém? Então, se você quiser ser maior, seja cumpridor. Se você é cumpridor da lei de Deus, da lei de Cristo, automaticamente você vai ser menor porque você passa a ser servo. Mas quando você passa a ser servo, no reino de Deus, automaticamente você é considerado maior. Amém? Então não queremos ser maiores, mas sim menores. Amém? Devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma e aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Subtópico 2 do tópico 3, queridos. Nós já lemos aí o subtópico 1, né? Quem é grande no reino de Deus. Subtópico 2. Subtópico 2 nos diz o seguinte, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento baseada no binômio lei e obra gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. Vou voltar aí para que você entenda bem. Né? A compreensão da justiça no Antigo Testamento baseada no binômio, ou seja, lei e obra, né? Gerou orgulho pessoal, né? E confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito, como eu já citei lá, o jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem, o fariseu que por meio de sua justiça própria achava-se melhor que o publicano, né? O sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Mas Jesus ensina aos discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça no exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, né,
mediante a fé, nos permite viver de maneira justa e piedosa. E assim entrar no reino de Deus. Então, mais uma vez aí, né, o autor dessa lição, ele usa essas referências bíblicas. Ele está falando do fariseu publicano, o próprio Jesus usa esse exemplo. Jesus também, numa outra parábola, ele conta a respeito, né, do bom samaritano. Ele faz questão de citar o levita e o sacerdote, que estava indo para o templo, estava indo para o seu serviço sacerdócio. Mas ao passar e ver aquele homem machucado, que tinha acabado de ser assaltado, eles passam de longe e vai embora. Mas vindo o samaritano, ele para e ajuda aquele pobre homem. Olha que Jesus faz questão de citar o samaritano, porque os samaritanos não lidavam com os judeus. Eram homens legalistas. Os judeus eram legalistas, eles não podiam se misturar. Veja, querido, quando Paulo ele vê Pedro, quando os irmãos estavam em Jerusalém, que Pedro estava ali com os irmãos ali de outra igreja, que não eram judeus. E quando chegam os irmãos de Jerusalém, que Pedro vê que eles estão vindo, ele se afasta daqueles irmãos. E aí Paulo fala que eu resisti na cara de Pedro, pelo seu dúbio comportamento, seu dúbio caráter. Né? Então, querido, nós não podemos ser assim. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Pelo contrário, devemos amar o próximo, a quem quer que seja. Amém? E assim sendo cumpridores da palavra de Deus. Amém, meus amados? E por aqui nós vamos chegando ao final dessa lição, né? Sabendo que Jesus veio cumprir a lei, ele não veio abrogar, ele não veio destruir a lei, mas ele veio aperfeiçoar aquilo que a lei não tinha capacidade de fazer. Através de Jesus Cristo agora é possível a transformação do homem, né? Através de Jesus Cristo agora o homem tem paz com Deus, não através da lei, mas através de Jesus Cristo. Amém? Vamos ver aqui a conclusão nos fala. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Por isso soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual, né? Toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, meus queridos! E assim nós vamos chegando ao final dessa lição. E que Deus possa te abençoar. Que você possa ser um abençoado, né, ensinador cristão das Sagradas Escrituras. Que Deus possa te capacitar. Que você possa ser um instrumento de Deus na vida dos nossos irmãos. Né? Então, nessa lição nós aprendemos que nós não devemos ser apenas conhecedores da lei, né? Mas sejamos cumpridores da palavra de Deus, através da lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Amar ao próximo. Eis que eu vos dou o maior mandamento de todos, amai o próximo, né? Amai a Deus acima de todas as coisas, mas amai o próximo. Dessa maneira, quando você ama o próximo, você está demonstrando o seu amor a Deus. Porque Ele nos perdoou, Ele nos livrou de todo o mal, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Quando Jesus na cruz ainda, Ele diz: Pai, a Ti entrega o meu espírito, está consumado. Ali todos os nossos pecados foram perdoados. Que você possa ser um cumpridor da palavra de Deus. Que você possa amar o teu próximo. Não só, ei querido, amar
Não é só amar aquelas pessoas que querem o nosso bem. Não é aquelas pessoas que congregam conosco na nossa igreja. Mas amar o teu próximo, aquele que não é cristão. Que você possa ser luz, que você possa ser sal, que você possa fazer a diferença, que você não seja um religioso legalista, impor sobre as pessoas as leis. Que você não seja aquele que fica por aí dizendo Deus vai te pegar, Deus vai te matar. Pelo contrário, mas dizendo Deus te ama. Ele perdoa os teus pecados. Ele deu seu Filho amado para morrer por você, para que você possa ter acesso a Deus, para que você possa ter uma morada eterna junto ao nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço encarecidamente, se inscreva no nosso canal, para que você não perca, amém? Tudo que nós postarmos aqui no nosso canal. Amém, querido? Que Deus te abençoe. E nós vamos encerrando por aqui essa pré-aula. Amém? Deus te abençoe e até breve.